Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é Matilde. E hoje eu não tô no sítio, como deu pra ver, eu tô aqui em casa, no meu quarto, para ser mais específica, porque a cidade é muito barulhenta, né? Então não dá para ficar ao ar livre gravando, porque é barulho de todo lado, é moto, é carro, é cachorro, gente, criança. Então tô aqui no meu quarto gravando para vocês. E há alguns dias já, o Espírito Santo tem impressionado meu coração para que eu conte o meu testemunho. Eu contei um dia desses na igreja, mas foi só uma parte do meu testemunho, porque quando a gente está pregando, a gente tem tempo limitado, né? E então, já que tá na minha mente isso, eu creio que é o Espírito Santo que me impressiona a falar, então eu vou gravar um vídeo. E não vou dar muita atenção para o tempo que vai levar, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu não sei como, mas né, o YouTube é uma rede tão vasta que provavelmente, né, esse é o desejo do Senhor e de alguma forma vai ajudar alguma pessoa. Bom, para começar, eu sou Matilde. Vou contar um pouco assim a minha vida, né, um abreviado aí. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, assembleianos. E desde o meu nascimento, eu fiz parte da igreja Assembleia. É uma igreja menor, assim, não é a Assembleia de Deus, essa grande, conhecida, mas é uma igreja que, digamos que foi fruto da igreja Assembleia de Deus, da grandona, que geralmente nas igrejas pentecostais, assim, essas menores, a maioria foi assim, né, descendente da Assembleia de Deus. Acontece algum problema entre alguns irmãos lá com a igreja e essa pessoa sai e cria uma igreja. Foi isso que aconteceu com a igreja em que eu vivi a minha vida toda, até meus 28 anos. Sempre fui muito bem querida, muito bem tratada pelos irmãos, pelas irmãs. Meu pai é pastor, ele ainda está lá, né, dirigindo a igreja, meus pais. Minha irmã também faz parte ainda do ministério. Eu não estou aqui para difamar de maneira nenhuma a igreja onde eu cresci, mas eu me senti assim, de certa forma, na obrigação de contar essa parte, né? Porque as pessoas não saem do nada, né? De algum lugar elas saem. Bom, eu já tinha então uma base cristã. Sempre guardei, digamos que os 9 mandamentos a minha vida toda. Os 9 eu guardava, mas a dracma perdida estava perdida, né? E foi achada agora nos últimos anos pela misericórdia do Senhor. Bom, meu esposo, ele foi criado fora da igreja, ele não era cristão. E aí depois de adolescente ele conheceu a Deus e começou a frequentar igrejas. Até que um dia ele chegou à mesma igreja em que eu frequentava, né? Bom, até ali, né, a minha vida sempre foi na igreja, eu não faltava cultos, eu orava, jejuava, mas a Bíblia em si era uma coisa um pouco, né, deixada de lado, digamos que. E claro que é culpa minha, né? Não é culpa das outras pessoas. Porque tu tem a Bíblia às mãos todos os dias, tu pode bem estudar se assim quiser, não é mesmo? E bom, eu hoje tenho alguns anos já de casada, né, com meu esposo, e ele frequentava a mesma igreja que eu, pregava, ele era diácono, tudo, né? Eu louvava, eu tinha vários ministérios na igreja, eu cuidava das crianças, né? No sábado à tarde a gente tinha escolinha com as crianças, juntamente com a minha irmã mais velha. Eu também dirigia um coral de senhoras na minha igreja, eu era secretária, eu tinha várias funções assim na igreja e tinha uma liberdade incrível, né? E eu me senti em casa, sempre me senti. Bom, a minha vida toda eu estava lá, né? Desde que nasci, fui apresentada na igreja, tudo.
Meu pai me ensinou muitas coisas boas, né? Um caráter. Graças a Deus, eu tenho uma família muito bem estruturada. E, enfim, mas eu, com 14 anos, eu decidi, né, morar com meu esposo. Nós decidimos, no calor do momento. E graças a Deus deu tudo certo, casamos. Essa é uma parte boa, né? Foi de supetão, assim, impensado, né? Porque eu não tinha maturidade para isso. Mas Deus faz as coisas boas por nós, né? Pela misericórdia dele. Então, o meu esposo, depois de alguns anos, ele começou a estudar, assim, ele descobriu que, né, existia uma igreja adventista, que tinha uma igreja que guardava o sábado, e que fique bem claro que a gente nunca tinha tido essa noção, assim, de igreja adventista, não é uma coisa muito falada, assim, né, foi por acaso não, pela obra do Senhor, né, pela misericórdia dele que chegou até nós essa mensagem. E aí, como nós éramos pentecostais, né, a gente pensava totalmente diferente de uma adventista. Então, ele começou a estudar, porque ele sempre teve essa sede de estudar a palavra. E nem ele me dizia, tu já pensou que vergonha a gente passar a vida na igreja e chegar no céu e não ter lido a Bíblia nenhuma vez inteira? Como é que vai ser isso? Isso é uma vergonha. Então, ele sempre lia a Bíblia. Ele lia. Mas eu não, eu tenho que ser sincera. Eu pouco li a Bíblia. E olha que eu passei uma vida na igreja. E, como eu já disse, não é culpa dos outros, sim culpa minha, né? Porque a pessoa tem que buscar por si mesma, né? Tem que querer saber e querer entender. Mas isso também é obra do Espírito Santo em nós. Então, o meu esposo começou a estudar, e ele assistia a TV Novo Tempo, começou assistir as séries, né, do pastor Luiz Gonçalves, de anos atrás, que tem no YouTube, para entender essa questão aí do Santo Sábado, né. Também ele assistia Clamor da Meia-Noite, com o pastor Fernando Iglesias, todas essas séries que tem no YouTube, ele foi assistindo. E aí ele chegou ao pastor Walter Veit. Esse irmão é uma benção, ele é da África do Sul, mas tem muitos vídeos não, quase todos os vídeos dele são dublados hoje em dia, né, tá na TV Terceiro Anjo, que também é um canal aí do YouTube, muito bom. E aí ele chegou ao pastor Walter Veit, que tem várias séries e, né, infindáveis mensagens de horas de explicação e tal, e ele continuou estudando e ele compreendeu a importância do sábado e que o sábado era, né, era uma coisa verdadeira, que não era a história da carochinha que as pessoas falam. Mas ele chegou à conclusão de que nós estávamos bem na igreja que estávamos, que continuaríamos lá. Ele pregava, né, ele também desenvolvia trabalhos na igreja. E aí continuamos nossa vida, né, simplesmente assim. A gente sabia, mas tipo, vamos tentar ficar aqui, né? E aí ele tentou por mais um tempo, mas não deu muito certo, porque quando tu sabe da verdade, não tem como tu esconder, não tem como colocar a vela embaixo do alqueire, sabe? Ela vai sair um brilhozinho, vai sair de vez em quando. E aí começou, assim, de vez em quando ele tinha algumas discussões com alguns obreiros, assim, algumas coisas, né, nas reuniões que ele queria que os irmãos o ajudassem a compreender a questão do sábado, que abrissem a Bíblia com ele, os irmãos mais velhos, há tantos anos no ministério, mas os irmãos não queriam, né? Porque é como aquela história de um copo cheio. Pega um copo cheio, não tem como tu botar mais água dentro dele, ele vai ter que se esvaziar. E para se esvaziar, a gente tem que ter muita humildade, né? Tem que ter muito a mente e o coração aberto para Deus, para poder se esvaziar do que já se sabe, né? Não ter a arrogância de eu já sei tudo e não quero aprender mais nada. Então isso foi uma parte assim que, digamos que foi um divisor de águas para ele. E aí
ele ainda tinha escalas, ele ia tirando as escalas, mas não é, ele sentia assim, se sentia incomodado, né? Porque o Espírito Santo dá uma incomodadinha ali para ver se a gente sai do lugar que está acomodado para tomar uma decisão, né? Então meu esposo tomou a decisão. Ele começou a frequentar a igreja adventista, continuou estudando sem parar, incansavelmente. E aí ele tomou a decisão pelo batismo. E eu não, eu continuei na minha posição. Na igreja que eu estava, eu continuei junto com meus pais. E ele ficou por uns 2 anos na igreja adventista. Eu fui no dia do batismo dele, tudo, participei. Mas eu continuei na minha posição, lá na minha igreja. E o meu esposo continuou orando por mim. Ele e o saudoso irmão Antônio. E era uma pessoa muito amada por mim, pelo meu esposo, né, pela igreja em si. Pensa num irmão batalhador que ia em busca das almas. E ele orava por mim. E eu sabia, porque ele tinha me dito. Mesmo eu não sendo da congregação, eu falava com ele seguido, né, pelo WhatsApp. Ele me mandava mensagens de vez em quando, me convidava para ir na casa dele, jantar, almoçar, né, conversar. E às vezes eu não ia, mas meu esposo tinha muita comunhão com esse irmão, então eu sei que eles oravam por mim. E eu continuei na minha posição, só que como eu já sabia também da mensagem, né, não tem como o marido estudar uma coisa e a esposa não ficar sabendo, porque, né, é juntos, é na mesma casa, enquanto ele estava assistindo, eu estava ouvindo, mesmo que eu estivesse deitada ou dormindo, né, aquela mensagem vai penetrando no teu coração, na tua mente. E por mais que eu tentasse resistir, durante um tempo eu consegui. Mas depois eu comecei a ver, né, as coisas, as verdades da palavra do Senhor. E quando começou a pandemia aqui em São Leopoldo, para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde. Quando começou a pandemia, eu fiquei afastada por 10 dias. E nesses 10 dias, eu pensei assim, vamos ocupar esse tempo com alguma coisa útil. E aí eu comecei a ler. O meu esposo começou a fazer comigo o culto vespertino, né? Tem algumas pessoas que têm o hábito de fazer culto de manhã e à tarde, né? Que é o certo, diga-se de passagem. Todos deveriam fazer. É muito bom. E aí a gente começou a fazer, eu e ele. E aí, no culto, eu acabei, né, sendo obrigada a estudar a palavra. Criamos o hábito, então. E todos os dias a gente se reunia, eu e ele, né, no finalzinho da tarde, orávamos e cada um lia um capítulo da Bíblia, né. E então, com o hábito do culto, Deus foi tendo mais oportunidade de trabalhar em mim, né, o Espírito Santo. E eu sempre estive aberta, né, então, a compreender a palavra. Não tinha assim esse negócio de, não, eu sei tudo. Eu, na verdade, eu sofria um pouco quando meu esposo me falava algumas coisas e eu pensava comigo, mas será que eu vou passar uma vida inteira numa igreja e vou estar enganada? E tantas outras pessoas que, né, seguem outras igrejas, tantas igrejas espalhadas por aí, né? E isso me causava sofrimento, porque tantas pessoas podem estar enganadas uma vida inteira, né? Mas se a gente partir do princípio que o nosso inimigo é o enganador, daí faz sentido, sabe? Mas bom, irmãos, voltando para o início da pandemia, nesses 10 dias, eu comecei a estudar este livro, ó, O Caminho a Cristo, de Ellen White. Até então, eu, como a maioria dos cristãos pentecostais, tinha um pezinho atrás com Ellen White, né? Tinha aquela desconfiançazinha, assim, né? Mas que história é essa de profetisa, espírito de profecia? Como assim poderia ser qualquer pessoa? Eles colocam ela acima de Cristo, como eu ouvi há poucos dias, alguém me disse. Mas a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, o Espírito Santo trabalhou muito em mim. E eu li despretensiosamente, assim, com o coração aberto a entender, a compreender o que de fato estava escrito aqui.
E aí a gente passa a vida na igreja e de repente eu comecei a ler aqui que as coisas de Deus eram para mim também, que as promessas dele eram para mim também. É como assim uma história que tu ouve a vida inteira, mas tu não toma posse dela. De repente isso me veio assim no coração e eu comecei a crer, a entender que Deus de fato tinha, né, um propósito em mim. Porque eu sou filha de pastor. A minha vida inteira eu fui o exemplo, digamos que, né? Meu pai sempre dizia, vocês têm que ser o exemplo da igreja, dos jovens, né? E aí, de repente, eu comecei a entender e compreender, assim, essas promessas de Deus como se Cristo estivesse falando direto para mim as promessas. Direto para mim, eu, pessoa, recebendo as promessas de Cristo. E aí começou a haver mudanças em mim. E eu comecei a orar. E aí, quando eu cheguei nessa parte dos mandamentos, né? Que para mim era uma coisa assim que eu já tinha ouvido falar antes, eu já tinha lido. Muitos irmãos dizem assim, não sei como que os pentecostais não vê os 10 mandamentos. Bom, a Bíblia de um pentecostal é igual a de um adventista, não muda nada a Bíblia deles. Mas a impressão que eu tenho é que o inimigo cega a nossa visão e a gente passa batido nesse versículo. Eu, quando adolescente, lembro que eu li a palavra, eu li uma parte, né, na minha adolescência, e quando eu passei ali pelos 10 mandamentos, em que era ensinado que a gente devia guardar o sábado, aquilo ficou em minha mente, me incomodou um pouco, e eu perguntei para um adulto na época, não lembro quem foi, mas a pessoa disse que não, que aquilo ali tinha sido abolido e me explicou. E eu aceitei a explicação. Então, digamos que passou essa fase. Mas a partir do momento que eu comecei a me abrir para Cristo, a querer entender, Deus vê a sinceridade no nosso coração e o Espírito Santo trabalha em nós. E então eu comecei a compreender. E a parte, né, que foi o que me tocou foi em Êxodo 20. Vou abrir a Bíblia aqui e vou ler para vocês a parte que fez assim, dar aquele estralinho, sabe? Porque, como eu disse, eu já tinha lido. Mas é uma parte da Bíblia que não é muito falada nas igrejas pentecostais. Para falar a verdade, o versículo que eu mais ouvi assim, nas igrejas pentecostais voltados para esse tema é honrar o pai e a mãe, né? Digamos que todos os outros 9 mandamentos, eles são muito bem guardados, muito bem respeitados, mas como diz a palavra, aquele que tropeça num, tropeça em todos, então não faz sentido. Hoje eu vejo isso, mas antes eu não via, né? Então eu vou ler aqui para vocês, ó, Êxodo 20, o versículo 8, para ser mais preciso, vou ler dali em diante para vocês. Que diz assim, lembra-te do dia do sábado. Por que lembra-te? Porque seria esquecido. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Profundo isso aí, né? Pois em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Né? A vida inteira eu achei que tinha sido abolido. Como assim não foi abolido? Como assim em todas essas igrejas? Porque hoje em dia tem uma igreja em cada esquina e todas essas pessoas, elas passaram uma vida assim sem guardar o sábado, sem entender a importância do sábado. E as pessoas assim, bom, a maioria das pessoas com quem eu convivo ou não é cristã ou é pentecostal, né? Já que a minha família toda é pentecostal. E as pessoas acham que eu sofri uma lavagem cerebral. Eu rio, mas né,
É triste de certa forma, porque é a palavra do Senhor. E se tu passa a tua vida na igreja e tu não leva em conta o que está escrito na palavra, é no mínimo triste, né? Eu, depois de 28 anos, eu fui me converter de fato e de verdade. Porque quando há conversão verdadeira, há mudança de vida. Não é o hábito de não cortar o cabelo ou de usar uma saia o tempo inteiro que me faz cristã. O que faz a pessoa cristã é ela querer encontrar com Cristo, é ela querer melhorar o caráter, ter um caráter como de Cristo, cultivar bons hábitos, boa saúde, cuidar de si mesmo e do próximo e levar a mensagem do Senhor adiante. Isso é um cristão. É buscar estar com Cristo a cada instante de sua vida, é orar, é buscar sem cessar. Não é arrogância, não é achar que Deus vai nos castigar se não o fizermos, porque até meus 28 anos eu tenho que confessar que eu tinha muito medo disso. Para quem me conheceu antes sabe que eu tinha um cabelo longo, passava do joelho. E eu tinha vontade de cortar meu cabelo, mas eu nunca fiz porque eu tinha medo do castigo de Deus. E a partir do momento que eu compreendi que Deus não era esse ditador que castiga, que pesa a mão nos seus servos, nos seus filhos, eu passei a amá-lo mais, amá-lo de fato. Porque antes eu tinha medo de Deus. Como tantas pessoas, tinha também o medo do castigo de Deus, que isso é uma coisa imposta pela raiz das igrejas, que é a Igreja Católica, isso é imposto lá. Se tu não fizer alguma coisa que te pedem ou o que exigem de ti, Deus vai te castigar. E a gente cria esse medo de Deus, né? Mas isso é uma coisa totalmente errada. Deus é amor, Deus é justiça. Por que é que Deus nos castigaria por coisas simples? Às vezes a pessoa, né, cultiva alguns hábitos, algumas doutrinas criadas por homens, que hoje eu vejo isso. Essas doutrinas todas foram criadas por homens, não está escrito na palavra. Alguém lê um versículo, entende o que é e sai passando para as outras pessoas, mas a gente tem que ir à fonte. A fonte é a palavra aqui, ó. Se não fosse para a gente estudar a palavra, Deus não se daria o trabalho de inspirar homens para escrevê-las. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus, então por que é que Deus se daria o trabalho de inspirar pessoas para escrever a Bíblia para que nós pudéssemos estudar? Né? E aí eu comecei a compreender a palavra do Senhor e a querer ler. E quando tu compreende que Deus não é o carrasco que todo mundo pinta, que Deus é amor, que Deus é justiça, tu começa a entender o plano da redenção, né? E Deus deu o filho dele para morrer por nós, porque ele nos ama, porque ele se importa com nós. E como diz o pastor Rodrigo Silva, Deus está mais interessado em nos salvar do que uma mãe de tirar o seu filho de um prédio incendiando. Então isso quer dizer muito sobre o caráter de Deus. Se a gente quiser ser salvo, ele vai nos salvar. Mas nós temos que não só querer, como tomar uma posição. E mudaram muitas coisas na minha vida desde o momento em que eu me abri para compreender a palavra do Senhor e compreender os desígnios dele para mim. Fui para a igreja adventista. Mas antes disso eu tive um ano inteiro de luta, de oração. Para mim era muito difícil sair da igreja pentecostal em que eu estava, né? Para mim tomar a decisão de sair da igreja em que eu estava, a minha vida inteira, eu estava acomodada, eu me sentia bem, eu era conhecida por todos, amada por todos, mas assim, eu continuava indo à igreja, mas eu sempre saía de lá assim um pouco incomodada, um pouco, né, parecia que não estava bem lá, eu estava sempre me sentindo incomodada de alguma forma. E eu creio que
era o trabalhar do Espírito Santo em mim para que eu tomasse a minha decisão, mas também o inimigo aproveita quando ele sabe que a gente tem assim um ponto fraco para ele ficar cutucando, né? Então eu saí de lá, mas isso não foi da noite para o dia a minha decisão. Quando eu comecei a compreender as verdades, eu comecei a orar. Durante um ano eu orei todos os dias, indo para o meu trabalho eu orava. Porque para mim era muito difícil fazer essa separação entre igreja e família. Para mim era tudo a mesma coisa, era junto, sabe? Porque na igreja estava a minha família. E nós passávamos tempos juntos na igreja. E aí, de repente, ter que distanciar isso, porque meu pai é o meu pastor. Ter que desvencilhar isso aí foi muito difícil para mim. Foi muito sofrido. Eu chorei muito, 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 mas eu orei durante um ano pedindo para Deus me dar coragem. Porque a certeza da decisão eu tinha. A decisão já tinha sido tomada. Eu só precisava de coragem para chegar lá na minha igreja, expor isso aos meus pais e sair. E foi muito tempo de oração, de, insistência, porque eu tinha esse receio de que meus pais iam se afastar de mim e, a relação ia ficar difícil, porque eu sempre fui muito apegada com os meus pais. A gente estava sempre com eles, sempre visitando, sempre jantando juntos, depois dos cultos. E aí, de repente, distanciar assim, cortar esse hábito, foi bem difícil para mim, para eles também foi, eu creio. Mas Deus me deu a coragem necessária. Não que eu estivesse com um sorriso no rosto, como eu estou aqui falando, eu estava chorando na hora da decisão, de expor a eles a minha decisão, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. E no início foi muito difícil para mim, porque eu ia à igreja e eu ficava triste lá na igreja adventista, mas eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, os irmãos me acolheram. Eu comecei a fazer estudos bíblicos com o irmão Antônio, esse que faleceu. Ele vinha juntamente com outros irmãos, todos os sábados à minha casa, no sábado de tarde, para estudar comigo a palavra. Não que eu fosse, assim, uma pessoa que precisasse de estudo, porque eu já sabia basicamente tudo, quais eram as diferenças da igreja pentecostal para um adventista. Eu já tinha visto tudo isso, porque meu marido sempre foi muito de estudar, ele queria compreender as coisas, ele ainda é, Ele quer compreender tudo, quer saber nos mínimos detalhes como funciona, como não. E aí, indiretamente, eu estudava junto. Mas era o certo a fazer, era fazer um estudo bíblico com os irmãos. Então, eu fiz esse estudo juntamente com os irmãos. E tomei a minha decisão, fui batizada. No dia do meu batismo, como a minha relação estava bem estremecida com a minha família, eu nem convidei ninguém. Porque eu sabia que eles não iriam e até porque a gente não tinha assim... A partir do momento, que eu fiz a declaração para o meu pai que eu estava saindo da igreja, estava indo para a Adventista, a nossa relação ficou totalmente estremecida, nós nos distanciamos. Ainda não estamos 100%, mas eu creio que tudo leva tempo, para o Espírito Santo trabalhar. Hoje em dia eu tenho mais segurança, eu consigo falar, Mas naquela época tudo para mim era muito, muito sofrido. Eu chorei muito e, minha família se distanciou de mim. E eu senti bastante isso. Mas eu persisti, fiquei firme, fazendo a minha parte, porque eu creio que o Espírito Santo nunca nos desampara. E mais importa agradar a Deus do que aos homens, como diz a palavra. Então eu segui firme. Fui batizada e aí eu comecei, a frequentar a igreja adventista, comecei a ver muitas mudanças, na minha vida. Porque, como eu disse, quando a gente se converte de fato,
se abre, né, para Deus trabalhar, o Espírito Santo nos mostra muitas coisas e tem muitas mudanças a fazer. E são mudanças progressivas e o tempo inteiro tem mudanças a fazer. Porque tu se coloca diante de Deus e pede que o Espírito Santo trabalhe em ti e te mostre aquilo que tu ainda não viu. E ele mostra. E tem muitas coisas para mudar. Comecei a compreender que não era assim, que Deus é amor. Deus é amor. O ser humano ama. Deus é amor. Então muda tudo na tua vida. E aí eu comecei a criar o hábito de pedir para o Espírito Santo trabalhar em mim, me mostrar as coisas que eu fazia errado, né? Me convencer dos meus pecados, já que esse é o trabalho do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E fui me colocando na presença de Deus, né? E aí eu comecei a estudar a palavra mais no meu dia a dia, orar. Eu não sou perfeita, pessoal, né? A gente sempre tem mudanças a fazer na nossa vida. Eu tenho plena consciência de que eu ainda posso orar mais, ou melhor, eu devo orar mais, eu devo estudar mais. Mas já mudou muita coisa em minha vida. E eu comecei a estudar o espírito de profecia, que antes era uma coisa que eu não acreditava. Mas a partir do momento que eu comecei a ler e compreender, eu me dei conta de que aquilo ali era, sim, fruto do Espírito Santo, da inspiração divina. Porque muitas pessoas dizem, não, o espírito de profecia é só conselhos. Aí depende da tua visão de conselhos, né? Conselhos geralmente é uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai te dar conselhos sobre alguma coisa que ela viveu, que ela tem muito tempo de vida a mais que tu e que ela já viu onde vai dar cada situação. Isso são conselhos. O mundo diz assim, o seguinte, o ditado: se conselho fosse bom, ninguém dava. Aí depende da tua visão de conselhos. E outra coisa, se pararmos para pensar, né, a premissa aí, de que o espírito de profecia são conselhos diretos de Deus, né, inspirados por Deus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os escritores da Santa Palavra de Deus, que inspirou o espírito de profecia, são conselhos de Deus. E eu vejo que conselhos de Deus, do nosso Criador, são como manuais de vida para nós, seres humanos, né? As pessoas costumam dizer que a gente não vem com um manual de instrução, mas a partir do momento que se encontra o espírito de profecias, tu tem um manual de instrução para a tua vida, já que foi o teu Criador que desenvolveu esse manual aí, esses livros, né, foram inspirados pelo Espírito Santo. Para mim é um manual de vida. E também, se for parar para ler, estudar, comparar com a ciência de hoje em dia, tu vai ver que tudo o que está escrito tem fundamento. Tudo o que está escrito referente à saúde, a várias coisas do nosso dia a dia, se for parar para estudar a época em que a irmã Ellen White estava, tudo que ela escreveu naquela época, e comparar com a ciência de hoje em dia, tu vai se apavorar, já que ela, né, não tinha o ensino fundamental que temos hoje em dia, né? Ela só tinha alguns anos de estudo. Se tu parar para pensar na profundidade das coisas que ela escreveu, é só observar pouquíssimas coisas, tu não precisa nem estudar todos os livros. Tu vai tomar um baque aí, né? Vai ver que tem seriedade nesse assunto e tem fundamento. Mas, bom, eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E aí um dia eu tive que ler e dar uma estudada aí no Conselho sobre Regime Alimentar. Na verdade eu não li, eu ouvi, porque eu não tenho o livro físico, não tenho até agora. Mas eu ouvi os audiobooks aí. E aí muita coisa teve que mudar na minha vida assim de repente. E para quem é gaúcho sabe, os gaúchos são apegados numa carne que é só pela misericórdia do Senhor, né? É aquele churrasco direto. E essa foi uma parte bem difícil de vencer, o meu eu.
mas, né, é uma luta incessante, diária, o Espírito Santo sempre nos ajudando. E aí, com a misericórdia do Senhor, fizemos essa mudança aí para largar a carne e ser vegetarianos. É muito difícil para quem é acostumado a comer carne no seu dia a dia. É uma luta bem difícil. Minha vida mudou da água para o vinho, digamos. O caráter, principalmente, né? Porque a gente passa por tantos anos, assim, convivendo com pessoas e nós somos brasileiros e existe um tal de jeitinho brasileiro que todo brasileiro se aproveita um pouquinho. E aí o Espírito Santo tem muito trabalho para mudar isso na gente. Porque a gente acostuma. Se eu posso tirar ali um pouquinho de vantagem, seja uma coisa simples, né? Em qualquer lugar que seja. Mudar isso aí no nosso caráter é muito difícil. Seja no trânsito, seja, sei lá, em qualquer lugar que tu vai aí fazer alguma coisa que tu consegue tirar um pouquinho de vantagem, tu sempre aproveita, porque ser humano é ser humano, né? Isso é uma coisa que está em nós. E aí isso aí foi uma coisa muito difícil também de mudar, mas sempre em oração, pedindo que o Espírito Santo me convença dos meus pecados. E aí é uma coisa que eu já tinha consciência, né? E continuo lutando, como tudo, né? Não tem um botãozinho que tu aperta e pronto, passou. Tem coisas que tu luta a vida inteira, né, para vencer. Como o apetite, né? Porque nós temos um apetite pervertido, a gente quer comer coisas gostosas, coisas bonitas, coisas, né, que estamos acostumados. E aí tem muita luta aí nessa parte, mas Deus nos dá graça. E tem muitos hábitos também que a gente tem que lutar contra eles, né, para vencê-los. Mas uma parte assim muito marcante em nossa vida foi a vontade de Deus que nós vá para o campo. E é aí que se encaixa o sítio Maranata. De início, a gente até pensava assim, né, nós tínhamos os nossas reservas financeiras e nós queríamos fazer alguma coisa para o futuro, mas não seria tão cedo, né? Talvez um sítio, talvez na praia, alguma coisa assim. Mas a gente começou a estudar a palavra e compreender que a vontade de Deus é que a gente vá para o campo. Compreender que a cidade não é um lugar que foi direcionado por Deus, mas sim pelo inimigo. Porque aqui ele tem muito mais facilidade de ter controle sobre nós, com as músicas, com os hábitos das pessoas, né? Se tu observar nas cidades, a gente nunca vê o céu, a gente só vê paredes, a gente só vê coisas ruins, né? Na cidade é assalto, é morte o tempo inteiro. Bom, basicamente são coisas terríveis que tem nas cidades. Hoje eu saí para dar uma voltinha de moto e no trânsito parece que as pessoas querem passar por cima de ti o tempo inteiro. Parece que as pessoas te tratam assim como se fossem objetos. Se tu não estiver sempre esperto, acontecem acidentes porque as pessoas não se respeitam nas cidades. E eu creio que tudo isso elas são guiadas pelos anjos maus, né? Não é o ser humano de si mesmo que é tão mau que quer matar o próximo, não. Os anjos maus aproveitam as brechas na mente deles para os impulsionar a fazer coisas que talvez não fariam. E creio que a cidade, no fundo, é isso, né? Se a gente lê o livro Vida no Campo, a gente vai ter bem a ciência do que acontece, né? O inimigo impulsionou as famílias que viviam cada uma nos seus sítios, nas suas terras, plantando, produzindo alimento, mas ele os conduziu para a cidade para ficar todo mundo apinhado, um juntinho do outro, porque na cidade não tem o que tu faça que a outra pessoa não veja, né? Se tu coloca um som alto, o outro vai colocar um mais alto ainda para causar intrigas, né? E
geralmente os dois são impulsionados pelo mesmo espírito. Então, na cidade é uma coisa muito triste, né? É bar pra todo lado, tu vê pais de família que deixam suas famílias em casa, vão pro bar beber. Eu creio que nada disso faz parte do plano de Deus, mas sim do inimigo. E aí o espírito de profecia no livro Vida no Campo fala muito sobre isso. Que no campo a gente se aproxima mais de Deus, a gente aprende com a natureza, a gente vê Deus em tudo, em tudo. Porque a gente sabe no fundo, como é produzido o nosso alimento, a gente sabe, alguém planta e tal, mas ninguém fica refletindo nisso. Tu pega uma sementinha deste tamanho, põe na terra e começa a regar, e de repente essa sementinha vira uma planta, ela vira uma árvore enorme que dá muitos frutos. A gente não para observar o agir de Deus nisso. Que é tecnologia mais linda, mais grandiosa do que esta? Ser humano nenhum pode criar isso. E aí no campo tu começa a se aproximar de Deus e o teu caráter vai mudando. Nas pequenas coisas, o teu caráter vai se aperfeiçoando. E eu creio que o fato da gente se abrir para Deus sempre e pedir o Espírito Santo trabalhar em nós, e as coisas vão mudando em nós. Bom, a gente adquiriu o sítio, e aí a gente decidiu construir a nossa casinha lá e começar as nossas plantações, tentar tirar de lá o máximo de alimento possível, né? E também criar uma intimidade com a terra, porque a gente, né, não sabia muita coisa, agora estamos aprendendo pela misericórdia do Senhor. Porque produzir alimento não é tão fácil quanto parece, né? As pessoas leem o livro Vida no Campo e ficam empolgadas. Aí vou chegar lá, vou plantar, vou fazer acontecer e vou produzir alimento para dar e vender de repente. E aí quando tu chega no campo, tu vê que não é bem assim, né? Tu tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter planejamento, tem que ter todo um contexto aí, né? Não é de repente. Aí estamos aprendendo a produzir o nosso próprio alimento e viver também no campo, né? Porque não é para qualquer pessoa sair da cidade hoje, amanhã eu já tô vivendo no campo, lá é tudo silencioso, lá não tem barulho como na cidade, lá é bem diferente da cidade. Tu não pode estar indo na cidade todo dia, não tem condição financeira para isso. Tem toda uma mudança para se viver no campo. Então, a gente se aproxima de Deus de fato, a gente, né, ora mais, a gente busca mais. E um hábito que eu adquiri na minha vida e quero ter muito mais isso é, em tudo que eu for fazer, orar. A gente vê o trabalhar de Deus quando isso, a gente põe isso em prática, sabe? Antes de sair de casa, ore. Peça a Deus livramento no trânsito. Peça a companhia dos santos anjos e do Espírito Santo de Deus. Vai comprar alguma coisa? Ore antes. Vai fazer qualquer coisa na tua vida aí? Ora antes. Pede a direção de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza. Na hora parece que não. Mas depois tu para e olha para o passado e tu observa direitinho o agir de Deus em cada coisa, nos mínimos detalhes. Bom, o meu testemunho eu creio que ficou bem longo, mas é para incentivá-los. Creio que na vida de alguém vai fazer a diferença.